Amados, com prazer, quero saudá-los com a paz do Senhor. Vou aproveitar a bondade dos irmãos em estarem em pé e convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23, para fazermos uma leitura que vai a partir do versículo 33. Quero, enquanto os irmãos encontram esta referência citada, louvar a Deus pela vida do pastor José Orisvaldo, do pastor Olímpio, do pastor Hermon e de todos os santos que aqui servem ao Senhor. Agradecer de coração o pastor Orisvaldo por esta oportunidade de poder me dirigir a vocês, servi-los com a palavra de Deus. Naturalmente trago tanto ao pastor José Orisvaldo como a toda a igreja que aqui serve ao Senhor a saudação do meu amado pastor, também presidente, pastor Silas Paulo de Souza. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela oportunidade de rever aqui irmão João Batista, conhecido de longas datas. Tive a oportunidade de ser pastor de parte da sua família por alguns anos, sempre nos encontramos em Cuiabá. E sempre ouvi falar muito bem da igreja aqui no estado do Alagoas, através do irmão João e de outras pessoas, e desta vez o Senhor me concede a oportunidade de estarmos aqui. Lucas capítulo 23, versículos de número 33 a seguir, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Obrigado, irmãos, podeis tomar vossos assentos. Naturalmente, irmãos, que depois de mais de 20 anos dirigindo igreja, eu entendo que alguns tipos de assuntos no culto de doutrina são da particularidade do pastor da igreja ou daquele que ele comissiona. Então, vou deixar aos irmãos aqui uma meditação da palavra de Deus. O texto que lemos, conhecido de todos nós, retrata o momento da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naturalmente, para entendermos tudo o que está acontecendo aqui, faz-se necessário traçarmos uma biografia da história de nosso amado Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Jesus viveu aproximadamente 33 anos e meio. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Belém, que estava na Judéia. Dali, queridos irmãos, Jesus foi levado ao Egito e ali passou uma parte da sua infância, 2 ou 3 anos, e com a morte de Herodes o Grande, eles voltaram para as terras de Israel e, ao invés de voltarem para a Judéia, para a cidade de Belém, preferiram ficar na Galileia, numa pequena cidade chamada Nazaré. Foi em Nazaré que Jesus passou a maior parte da sua vida. Ele passou ali ainda parte da sua infância, toda a sua adolescência e sua juventude até alcançar a maioridade, e a partir daí
ele subiu a Jerusalém para ser batizado por João Batista nas águas do rio Jordão. Haviam duas maioridades nos dias de Jesus. Uma maioridade que chamamos de maioridade eclesiástica e uma outra maioridade que chamamos de maioridade civil. Eclesiasticamente falando, o menino judeu se tornava maior de idade com 13 anos, quando ele se apresentava perante os doutores da lei e citava de cor uma longa parte da palavra de Deus e fazia aquilo que na cultura judaica é chamado de bar mitzvah, tornando-se assim um filho do mandamento. A partir de então, dentro do recinto do templo, esse menino, que agora era maior de idade, poderia perguntar, responder perguntas, mas de maneira civil, um homem nos dias de Jesus só se tornava maior de idade com 30 anos de idade. Por isso, então, dizemos que Jesus viveu 33 anos e meio, porque com 30 anos de idade, ele teve o direito de poder falar em público, foi batizado por João Batista, e se você contar nos evangelhos, ele participou de 3 ceias, ou de 3 Páscoas, melhor dizendo, que acontecia uma vez por ano, por isso chegamos a esta data, 33 anos e meio. Jesus, com 30 anos de idade, subiu a Jerusalém, encontrou-se com João Batista, todos nós conhecemos a história, e João, quando o viu, recebeu a revelação de que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse que era dele que ele havia falado, que após ele viria um que era tão grande em relação a si, que ele não se considerava digno de desatar as sandálias que estavam nos seus pés. E quando Jesus veio para ser batizado, João se opôs a ele, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Mas Jesus disse a ele que eles precisavam cumprir toda a justiça, e a partir de então, João batizou Jesus nas águas do rio Jordão, e quando Jesus subiu das águas batismais, todos nós conhecemos, e até estamos estudando isso na escola dominical, o Pai, irmão, se manifestou dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele escutai, após o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousar sobre a cabeça de Jesus. Saindo dali, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judeia, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração na presença do Senhor, e findando aqueles 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. O diabo mostrou para ele uma das pedras ali do deserto da Judeia e disse a ele: se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E Jesus lhe replicou naturalmente dizendo: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou ao pináculo do templo, citou para ele parte do Salmo 91 e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque a teu respeito está escrito que dará ordem aos teus anjos para que te protejam e nunca tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus lhe disse: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Saindo dali, o diabo transportou a um alto monte, daquele monte mostrou para ele os reinos de todo o mundo, a glória desses reinos, e disse a ele: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus então, irmãos, disse a ele: mas também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. E a Bíblia diz que o diabo o deixou. Jesus então voltou para a Galileia, voltou para aquela pequena cidade de Nazaré. Chegando àquela cidade, depois de talvez aí mais ou menos uns 60 dias, 50 e poucos dias, num dia de sábado, ele foi convidado para ser o ministro da palavra no culto de sábado da sinagoga. Assumindo então aquela posição, o ministro do altar lhe trouxe o rolo do profeta Isaías, e Jesus, abrindo aquele rolo, encontrou aquilo que hoje na Bíblia, já dividida em capítulos e versículos, é o capítulo 61 do profeta Isaías, versículos 1 e a parte A do versículo 2, quando está escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque ele me ungiu para abrir a porta aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E com isso Jesus fez aquilo que nós chamamos de declaração messiânica. O povo estava admirado daquele sermão que Jesus estava pregando, mas em dado momento Jesus tocou no patriotismo judaico, dizendo que haviam muitas viúvas nos dias de Elias em Israel, mas ao invés de escolher uma viúva judia para cuidar do seu profeta, Deus foi lá em Sarepta e escolheu uma viúva gentia para poder cuidar dele. Disse também que haviam muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, mas ao invés de escolher um judeu leproso para ser curado, foi na Síria e trouxe de lá o Ciro Naamã, curando ele. E com isso as pessoas o levaram para fora da sinagoga, queriam lançá-lo de cima daquele monte. O que Jesus, através
atravessou no meio deles e se retirou, e a partir daí fixou sua residência e seu ministério terreno numa pequena cidade chamada Cafarnaum. Foi de Cafarnaum que Jesus desenvolveu o seu ministério terreno, especificamente nos dois extremos do mar da Galileia, que na Bíblia também é chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. De um lado do mar da Galileia, você tem aquilo que nós chamamos de área judaica, o lugar onde os judeus viviam, subdividido basicamente em 3 regiões: Judeia, Samaria e Galileia. Do outro lado do mar da Galileia, você tem aquilo que é chamado de Decápolis, uma palavra grega que quer dizer um conjunto de 10 cidades principais, onde estava Gadara e outras cidades. E então Jesus veio para trazer à mente dos judeus dos seus dias que ele veio com prioridade para o povo judeu, mas não veio com exclusividade para ele. Por isso você vai perceber que nos milagres que Jesus operou, ele operou a multiplicação de pães e peixes 2 vezes, fazendo a primeira na terra judaica, porque a prioridade era Israel. Ele não foi enviado primeiro, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas da segunda vez ele fez na terra gentílica. Se você ler a primeira multiplicação, você vai perceber que sobraram 12 cestos cheios, e Jesus queria dizer com isso que ele veio para suprir as necessidades de cada uma das 12 tribos de Israel, mas não veio exclusivamente para isso, veio também para suprir a necessidade, conforme João escreveu no Apocalipse, de homem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça e de toda a nação. A segunda multiplicação, não sobraram 12 cestos cheios, sobraram apenas 7, porque 7 na mentalidade deles é um número da totalidade. Jesus queria dizer: eu vim primeiro para suprir as necessidades das 12 tribos de Israel, mas não vim exclusivamente para isso, vim também para suprir a necessidade de homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça e de toda a nação. Jesus, desenvolvendo o seu ministério terreno, naturalmente, e ele chamou para si aqueles que nós chamamos de apóstolos, que eram um total de 12 pessoas. Esses homens eram responsáveis por dar continuidade ao seu ministério, mas Jesus também foi seguido por aqueles que chamamos de discípulos, que passavam de 500 pessoas quando Jesus foi assunto ao céu, além daqueles que eram céticos, aqueles que eram curiosos, daqueles que tentavam censurar o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, irmãos, durou aproximadamente 3 anos e meio, e perto desse momento Jesus começou a dizer que era necessário que ele partisse para cumprir a vontade do Pai, mas que ele não nos abandonaria, que ele enviaria outro Consolador, referindo-se à pessoa do Espírito Santo, para que estivesse conosco todos os dias. Jesus, ganhando popularidade, o próprio sinédrio, o próprio clero judaico começou a temer, porque Jesus, ele começou a operar milagres, começou a falar como ninguém falava, e a gota d'água, por assim dizer, aconteceu quando Jesus entrou no templo. E naquele dia que ele entrou no templo, ele derrubou a mesa dos cambistas, soltou os animais que eles estavam vendendo e bradou ali dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. Se você ler as palavras de Jesus, você vai perceber que uma das coisas que Jesus usou pouco foram pronomes possessivos, mas quando ele se referiu à igreja, tanto a igreja como o templo, como a igreja como o povo, o corpo de Cristo, ele fez questão de usá-lo. Ele disse: a minha casa, falando do templo, será chamada casa de oração. Ali, irmãos, em Cesareia de Filipe, ele disse: porém eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com esta questão, então, estava chegando a festa da Páscoa, e eles estavam preocupados, porque se Jesus estivesse solto, ele poderia mais uma vez entrar dentro do templo, derrubar a mesa dos cambistas e atrapalhar aquela que era a maior movimentação financeira dos dias de Jesus. Haviam nas festividades judaicas aquelas que chamamos de festas secundárias e aquelas que chamamos de festas principais: a Páscoa, depois de 50 dias o Pentecoste, e depois de alguns meses a festa do tabernáculo. E então
O Sinédrio se reuniu e chegou à conclusão que eles deveriam pelo menos prender Jesus durante a Páscoa para que esta grande movimentação não fosse interrompida. O que, traçando um plano, destinaram aquele homem chamado Malco, e Malco foi com uma guarda do templo até o jardim do Getsêmani para trazer o Jesus preso. Todos nós conhecemos a história. Quando Malco chegou, foi Jesus preso. Pedro tentou ali livrar a vida de Jesus na sua mentalidade, cortou a orelha de Malco. Jesus o repreendeu dizendo: guarda a espada, porque está escrito: com quem espada ferir, com espada também será ferido. Devolveu a orelha de Malco e se entregou para ser manietado. Naquele dia já era tarde. Jesus foi levado primeiro para a casa de Anás. Anás era o sumo sacerdote que estava jubilado porque o seu genro Caifás estava assumindo a posição em seu lugar. E ali na casa de Anás encontraram um falso testemunho que dizia que ele havia blasfemado contra o templo, blasfemado contra Deus, intitulando-se também Deus. E então o levaram para a casa de Caifás. Na casa de Caifás judiaram de Jesus e então chegaram à conclusão que com blasfêmia poderia pedir uma pena capital. Em Israel, a pena capital, que era a pena de morte, ela era se você cometesse o erro de blasfemar contra o templo ou de matar uma pessoa. E então chegaram à conclusão que ele era digno de morte. Mas como Israel estava subjugada por Roma, que era o dominador universal daqueles dias, eles não tinham poder para dar esse veredito de morte a uma pessoa. E então esperaram amanhecer o dia para que fossem até o palácio de Pilatos e pedissem a Pilatos que autorizassem Jesus a morrer. Acontecem nesta crucificação alguns processos jurídicos e é importante que nós tenhamos isso em mente. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando o Sinédrio chegou perante Pilatos, eles tinham em mente e em mãos um processo jurídico judaico. E em Israel, a pena capital não era crucificação, a pena capital era apedrejamento. Em Roma, a pena capital eram duas: crucificação ou decapitação. Se você fosse um cidadão romano, você não poderia ser crucificado, você seria decapitado. Se você não fosse um cidadão romano, você seria então crucificado. Chegaram então, disseram a Pilatos que encontraram aquele homem e que na lei deles ele havia blasfemado e que ele era considerado por eles digno de morte, pedindo assim para Pilatos uma pena capital por apedrejamento. Pilatos, examinando Jesus, viu que aquilo não passava de inveja religiosa e disse a ele: examinando este homem, eu não encontro nele crime algum que o torne passivo de pena capital. E então, quando viram que não conseguiriam dentro de uma instância judaica, mudaram a petição para uma petição romana e disseram: mas ele também disse que é rei, e ele também disse que ele é o rei dos judeus, e então, se você não crucificá-lo, você não é amigo de César. E aí, quando a petição passou para uma jurisdição romana, Pilatos tentou então de alguma maneira livrar a pele de Jesus, porque ele sabia que era inocente. Ele ficou sabendo que Herodes estava em Jerusalém e enviou Jesus para Herodes. A Bíblia diz que Herodes tinha muito desejo de ver Jesus operar um milagre, mas quando Jesus chegou, Jesus não falava nenhuma palavra, Jesus não fazia nenhuma ação, e Herodes olhou para ele e disse: você não sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar, para te dar a vida e para tirar a sua vida? E Jesus disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto meu Pai não te concedesse. E então Herodes ficou tão injuriado com aquilo que mandou Jesus de volta para Pilatos. Então Pilatos assume aquela circunstância novamente. Quando Jesus chega, a mulher de Pilatos o chama e disse: veja o que vais fazer a esse justo, porque por sua causa eu muito sofri esta noite em sonho. E então Pilatos está tentando achar uma brecha na lei, e por ocasião da festa da Páscoa, era natural que um preso condenado pudesse ser solto, e então ele mandou trazer Barrabás e apresentou de um lado Jesus, do outro lado Barrabás. E o próprio Pilatos, se você vê, ele tenta fazer um jogo mental, porque ele diz: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado o Cristo, ou a Barrabás, esse ladrão e salteador? Jesus mesmo ali, irmãos, ouvindo do próprio Pilatos, ele viu que Pilatos tentou mostrar que entre Jesus e Barrabás havia uma diferença muito grande. Jesus só é chamado de o Cristo, Barrabás era um salteador, mas as pessoas sendo incitadas
incitadas ali pelo Sinédrio, por aquelas pessoas, começaram a clamar: solte-nos Barrabás e crucifique ao Senhor Jesus. E então, queridos irmãos, depois que Pilatos não tinha mais o que fazer, ele pediu água e lavou as suas mãos num ato como que dizendo: eu vou dar a sentença porque não tenho como ficar livre dela, mas na minha mente esse homem não é culpado daquilo que ele está sendo acusado. E eles disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa família para todo sempre. A partir daí então, Jesus foi levado para ser açoitado, e depois de ser açoitado, ele foi pegar a via dolorosa, que é o caminho que liga a cidade de Jerusalém ao lado exterior da cidade, onde está o monte do Gólgota, o monte Calvário. Jesus naturalmente estava carregando o patíbulo da cruz, aquela parte horizontal da cruz, e quando ele estava carregando, depois de ser açoitado, depois de passar tantos sofrimentos, Jesus acabou caindo, e um homem de Cirene chamado Simão ajudou ele a carregar aquele patíbulo. E quando chegou no monte Calvário, já estavam crucificados dois ladrões, aquele que é o da cruz esquerda, que a tradição chama ele de Gestas, o que estava na cruz da direita, aquele que a tradição chama ele de Dimas. E então pregaram o patíbulo da cruz na sua arte central, pregaram as mãos e os pés de Jesus, e então levantaram aquela cruz. Era exatamente 9 horas da manhã quando isso aconteceu, e a partir daí, de 9 até meio-dia, começa um processo de zombaria, porque na verdade o que está acontecendo é que as pessoas não conseguem ver em Jesus naquele momento a mesma coisa que eles viram antes de Jesus ser crucificado. Eles viam nele uma pessoa forte, uma pessoa que falava como ninguém falava, uma pessoa que abria olhos aos cegos, levantava os paralíticos da paralisia, que abria a audição dos surdos. E então, quando Jesus está pendurado naquela cruz, ensanguentado, com uma coroa de espinho, todo ferido, todo machucado, eles estão olhando para a cruz e vendo um Deus fraco, e então todo mundo quer tirar uma casquinha. Alguém olha para ele e diz: se tu és realmente o Filho de Deus, como dizem, desce da cruz e se salva. O outro olha para ele e diz: salvou tantas pessoas, mas não tem poder de salvar-se a si mesmo. Com isso, o próprio ladrão da cruz esquerda olhou para ele e disse: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salve a si mesmo e salve a mim também. Mas quando o ladrão da cruz viu aquilo, olhou para o ladrão que estava do outro lado e disse: tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos fizeram merecedores de estarmos aqui, mas este homem nenhum mal fez. E olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu li uma história, uma ilustração muito bonita de alguém que queria saber o que existia de mais forte, e nos seus estudos ele chegou à conclusão que o que existia de mais forte na natureza era o fogo. E então ele foi até o fogo e disse: fogo, eu vim aqui porque na minha concepção você é aquilo que existe mais forte. E o fogo olhou para ele e disse: eu realmente sou muito forte, mas não sou tão forte assim como você pensa. A água é mais forte do que eu, porque se você jogar água em mim, ela tem poder para me apagar. Então ele foi na água e disse: olha, água, eu vim aqui porque você é a mais forte, você apaga o fogo. E a água olhou para ele e disse: eu realmente sou muito forte, mas não sou tão forte assim como você imagina. Se você me colocar na presença do sol, o sol é mais forte que eu, ele tem poder de me evaporar. Então foi no sol para dar o título ao sol daquilo que existe mais forte. E o sol disse: eu realmente sou muito forte, mas não sou tão forte assim como você pensa. Se você colocar nuvens na minha frente, elas têm poder de bloquear os meus raios. Então foi na nuvem, e a nuvem disse: olha, eu realmente sou forte, mas não sou tão forte como você pensa, porque se você mandar vento sobre mim, os ventos me dissipam, e daí um pouco eu não existe mais. E então foram no vento, e quando chegou no vento para dar o título, o vento disse: olha, eu sou muito forte, eu derrubo coisas, eu arranco coisas, mas se você colocar montanhas na minha presença, as montanhas são mais fortes, elas me dissipam. E então foi na montanha para dar o título a ela. Ela disse: olha, por muito tempo eu fui mais forte, mas depois que os homens inventaram as máquinas, eu anoiteço montanha e amanheço um vale, o título não pode ser para mim. Então foi ao homem para dar o título e diz: você, a coroa da criação, é o que existe mais forte. O homem disse: eu nunca vou poder receber esse título, porque depois que Adão pecou, eu não tenho poder sobre a morte está na
na casa do rico, na casa do pobre, do douto, do indouto, do influente, do sem influência. E então foi a morte para dar o título e disse: morte, eu vim te entregar, porque se você é mais forte que é o homem que derruba a montanha, que dissipa o vento, que acaba bloqueando os raios solares, que evapora a água, que apaga o fogo, ninguém é mais forte que você. E a morte pegou o título e olhou e disse: se você tivesse chegado um pouquinho antes, esse título seria meu. Por muito tempo eu fui a mais forte, eu matava rico, eu matava pobre, eu matava rei, eu matava plebeus, mas há 2000 anos atrás eu levei um homem comigo e olhei para ele, eu disse: eu sou mais forte que você. No primeiro dia eu olhei e disse: eu sou mais forte. No segundo dia eu olhei e disse: eu sou mais forte. Mas quando eu voltei no terceiro dia, ele não estava lá, porque ele havia ressuscitado. Mais forte é Jesus Cristo de Nazaré, que esta igreja serve. Então, queridos, o que vemos aqui de 9 horas da manhã a meio-dia é uma percepção de que o Cristo que está pendurado é um Cristo fraco. Mas quando o meio-dia chegou, a Bíblia diz que a terra começou a tremer, houve um eclipse solar, os sepulcros começaram a se abrir, aquelas pessoas que morreram 1, 2, 3 dias, que os seus corpos não estavam decompostos ainda, começaram a ressuscitar e caminhar pela cidade santa. E é a partir daí, irmãos, que eles perceberam que na verdade Jesus não era um Cristo fraco conforme eles imaginavam. Mas uma grande pergunta que sempre fica é esta: de tantas pessoas que participaram para levar a cruz, de quem realmente é a culpa por sua morte? E aí você pode pensar: quem é culpado pela morte de Jesus? E naturalmente a resposta para isso são várias pessoas que são culpadas. Normalmente num tribunal americano, quando você vai julgar o assassinato de uma pessoa, aquele júri popular, ele vai chamar todas as pessoas que de maneira direta ou indireta participaram daquilo. E o júri vai julgar a cada pessoa daquela e dar uma sentença a cada uma daquelas pessoas de acordo com a motivação que levaram elas a participar de maneira direta ou indireta. E então, se fôssemos montar esse júri, nós íamos ter que chamar algumas pessoas. Primeiro, nós teríamos que chamar o Sinédrio, porque eles inventaram um falso testemunho para levar Jesus até lá. Segundo, nós teríamos que chamar Judas Iscariotes, porque foi ele que foi lá e entregou Jesus. Terceiro, nós teríamos que chamar Pilatos, porque ele foi quem deu a sentença. Nós teríamos que chamar Herodes, porque Herodes pôde livrar Jesus e não livrou a Jesus. Nós teríamos que chamar também toda a raça humana, porque se não fosse por causa dos nossos pecados, Jesus não precisaria ir à cruz. Mas pasmem, nós precisaríamos também chamar Deus, porque Deus entregou o seu Filho. E aí então, o que nós iríamos perceber nesse tribunal é a motivação de cada um. Se você, por exemplo, chamasse o Sinédrio, aquela classe dominante judaica que levou Jesus até Pilatos, por que eles fizeram isso? Qual foi a motivação que levou eles a fazer isso? A motivação que os levou a fazer isso foi inveja, porque eles não sabiam falar como Jesus falava, eles não conseguiam agir como Jesus agia, eles não conseguiam lidar com as pessoas como Jesus lidava. Então, por inveja do que Jesus era, entregaram Jesus para ser morto. Mas se você chamasse Judas Iscariotes, irmão, e aí, queridos irmãos, Judas era o tesoureiro de Jesus. Por que Judas entregou Jesus? Qual foi a motivação que fez-lo entregar Jesus? A ganância. Ele era o tesoureiro, Jesus disse que ia se entregar, e ele disse: já que eu vou perder minha posição, eu vendo ele para o Sinédrio e alcanço graça aos olhos do Sinédrio. Então, Judas seria julgado porque a sua ganância fez ele entregar Jesus para ser morto. Se você fosse olhar, por exemplo, para Herodes, qual foi a motivação de Herodes em não dar liberdade a Jesus? Foi exatamente, queridos irmãos, a indiferença. Sabe por quê? Porque ele queria ver um milagre. Jesus não operou milagre. Se você não faz o que eu quero, eu não faço o que você precisa. Por indiferença, ele acabou entregando Jesus para ser morto. Se você chamasse Pilatos, queridos irmãos, sabe qual foi a motivação de Pilatos? Covardia, medo de César, medo de perder a posição. Se você não condenar ele, você não é amigo de César. Então, por covardia, Pilatos, mesmo sabendo
sabendo que ele era justo, lavou as suas mãos e o entregou para ser morto. Se você chamasse toda a raça humana e dissesse qual é a motivação que fez a gente levar Jesus para ser morto, seria a rebeldia. Se não fossem nossos pecados, se não fossem nossas transgressões, se não fosse a maldade que habita em nós, Jesus jamais chegaria àquela cruz. Mas se você chamasse Deus e dissesse qual foi a motivação que Deus teve para entregar Jesus para ser morto, eu te respondo com um versículo da Bíblia, aliás o mais conhecido por nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual foi a ativação de... Mas queridos, olhar para a cena da crucificação e não visualizar essa morte dentro de 4 parâmetros nos torna incapazes de entender tudo que está acontecendo. Por isso, depois dessa introdução, eu gostaria de falar, queridos irmãos, sobre as 4 mortes de Jesus. Se você ler isso e não ver Jesus morrendo 4 mortes, você nunca vai entender o que realmente está acontecendo aqui. Porque Jesus, irmãos, ele morreu 4 mortes. Primeiro, uma morte chamada de morte natural. Segundo, uma morte chamada de morte não natural. Terceiro, uma morte chamada de morte preternatural. E quarto, uma morte chamada de morte sobrenatural. Às vezes a gente olha assim e pensa, mas por que isso é importante? Porque é isso que está escrito aqui. É isso que Deus está tentando mostrar aqui. Jesus, queridos irmãos, em primeiro lugar, ele morreu naturalmente como qualquer pessoa morre. E aí você pode pensar, mas todo mundo sabe disso, todo mundo crê nisso. Queridos, essa foi a grande dificuldade da igreja primitiva. Foi por isso que os nossos irmãos foram levados às arenas, foram decapitados, foram martirizados, porque eles diziam que Jesus não morreu, que Jesus apenas desmaiou, que Jesus apenas quase morreu, que Jesus teve que ir um colapso e depois voltou a viver. E queridos, se Jesus quase morreu, nós quase fomos salvos, nós quase fomos perdoados, nós quase vamos para o céu. Ou seja, Jesus morreu naturalmente como todo mundo morre, e é esta morte natural, irmão, que nos traz a certeza de que Ele está vivo e em breve voltará para nos arrebatar e estarmos com Ele para todo sempre. Então a primeira morte que Jesus morreu é uma morte natural. Jesus morreu naturalmente como todo homem morre. Só que em segundo lugar, sua morte também é não natural. E por que ela é não natural? Porque como é que Deus morre? Como é que a eternidade entra no tempo e aceita morrer? Então, a sua morte é não natural, porque Jesus não morreu porque precisava morrer. Ele morreu porque a sua vida está sendo entregue no lugar da nossa vida, naquilo que chamamos de morte vicária ou morte substitutiva. No jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, Deus os vestiu com aquele couro de cordeiro, e ali em Gênesis 3:15, antes de serem expulsos do Éden, Deus disse a ele que haveria inimizade entre a semente da mulher e a serpente, que a serpente feriria o seu calcanhar, ele feriria a cabeça, mas que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Esta foi a grande promessa. Este mistério, irmãos, que hoje para a gente vê totalmente diferente, esse mistério foi o maior mistério do Antigo Testamento, porque na concepção judaica a semente era apenas do homem. Hoje nós sabemos que numa gravidez a participação do homem e da mulher, elas são praticamente iguais, mas na mentalidade judaica o homem dava a semente, a mulher emprestava o ventre para gerar a criança, então a semente era do homem. Então dizia, se a semente é do homem, como é que vai ser da semente da mulher que alguém vai pisar a cabeça da serpente? Até que um dia Deus revelou ao profeta Isaías e ele disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-emos pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe o que Deus queria dizer? Não haverá participação da semente corruptiva do homem. Deus colocará a sua semente e o santo que de ti há de nascer será chamado Salvador do mundo. Por isso, querido, quando falamos de pecado hereditário,
nós não precisamos pecar para ser pecador. Nós somos pecadores mesmo antes de cometermos o primeiro pecado, porque a semente corruptível do nosso pai acabou manchando o ventre da nossa mãe e nós nascemos em pecado. A nossa semente vai manchando, só que a Bíblia diz que quando chegou o anjo Gabriel para falar com Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e fez aquela promessa e disse: você dará a luz ao Filho de Deus. Ela disse: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que o santo ou ente santo, essa palavra originalmente quer dizer aquele que nascerá sem pecado, sem corrupção, o ente santo que de ti há de nascer, será o Salvador do mundo. Jesus nasceu sem pecado. Sabiam, irmãos, se você pegar uma mulher que seja soropositiva e essa mulher estiver grávida, a criança que nasce não nasce com HIV, a não ser que haja ali algum contato, algum erro na hora do parto, mas se fizer tudo certinho, a criança não nasce. Por quê? Porque a vida da mãe é totalmente individual da vida do filho. Maria, por mais que era uma santa mulher, mas ela era uma mulher pecadora, porque ela recebeu a hereditária. Mas quando Deus colocou a semente dele no ventre dela, Jesus nasceu sem pecado. E o que ele precisava fazer? Viver sem pecado. E a Bíblia diz que nem sombras de variações passaram por sua cabeça. Se Jesus não tinha pecado, irmãos, ele era para estar vivo até hoje na cruz. Porque a Bíblia diz o quê? O salário do pecado era a morte. Às vezes você lê Jesus dizendo: a minha vida ninguém tem poder para tirá-la. Não tem mesmo, porque ele não tem pecado, mas eu vou doá-la em favor do mundo. Então, porque sua morte não é natural? Porque a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Mas ele pegou a sua vida e entregou-a no lugar da nossa, dizendo: Pai, está consumada a obra que me destes a fazer. Em primeiro lugar, sua morte é natural porque ele morreu. Em segundo lugar, sua morte é não natural, porque ele não deveria morrer, ele entregou a sua vida. Em terceiro lugar, sua morte é preternatural. Sabe por que ela é preternatural? Porque Deus não foi pego de surpresa, porque Deus não precisou desenvolver um plano B. Porque Deus, irmãos, havia planejado tudo. E tudo que você vê na cruz é preternatural, porque Isaías escreveu sobre isso, os Salmos escreveram sobre isso, Zacarias escreveu sobre isso. Para que vocês tenham uma ideia, se você colocar no Google aí, ou no YouTube, qualquer coisa, é banheiro romano dos dias de Jesus. Você vai ver que os banheiros lá em Jerusalém, ainda tem lá em Cesareia Marítima. Esses dias eu até filmei um desses banheiros, estava em Israel. Então, se você colocar banheiro romano dos dias de Jesus, você vai ver que eram banheiros de pedra, assentos de pedra, não tinham separação, tá? E as pessoas se assentavam ali para fazer suas necessidades, não havia divisória, havia na frente desses assentos uma canaletazinha que corria uma água, e na frente desses assentos haviam vasos de barro que tinham vinagre dentro e um caniço com uma esponja. Então a pessoa fazia sua necessidade, pegava aquele caniço com vinagre, se limpava, dava uma lavadinha ali naquele reguinho de água que corria, colocava de volta dentro do vinagre. Aquele vinagre é chamado de vinagre misturado com fel. Jesus disse, já estava escrito: me deram vinagre misturado com fel. A Bíblia diz que ele falou sobre a roupa. Então, ou seja, sua morte é preternatural, porque tudo que está acontecendo, desde a traição, desde a crucificação, desde suas vestes serem divididas, rasgadas, desde o vinagre com fel que lhe deram a boca quando eles têm sede, e alguém diz: você tem sede? Foi lá e pegou o caniço do banheiro e colocou na boca dele, humilhando ele. A morte dele é preternatural, porque Deus predeterminou cada passo e cada coisa que aconteceria com Jesus. Só que além de preternatural, sua morte também é sobrenatural. E por que sua morte é sobrenatural? Porque Jesus, ele não perdeu o controle em nenhum momento. Se alguém, segundo os cientistas, no corpo de Jesus ainda tivesse força para falar alguma coisa no ato da crucificação, seu timbre de voz seria mais ou menos assim: Deus meu. Mas a Bíblia diz que por 2 vezes Jesus gritou com alta voz, ele tinha autonomia: Deus meu, por que me desamparaste?
gritou a segunda vez: Pai, não lhes impute esse pecado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus não está sendo vencido pela morte, ele tem total autonomia, ela é sobrenatural, porque ele continua sendo Deus, ele está se entregando, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele entregou ao Pai o Espírito, ele reclinou a cabeça. Sabe o que esse texto quer dizer no original? Seria mais ou menos assim: você ajeita a cabeça, a posição que você quer, e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não foi vencido pela morte, ele venceu a morte, porque quando ele entregou o Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Deus abriu o caminho para que eu e você voltássemos a ter acesso a esta graça que o Pai tem para nós. Queridos, Jesus conseguiu morrer a morte que ele viveu, que ele morreu, melhor dizendo, porque ele viveu a vida que ele viveu. Se Jesus não tivesse vivido a vida que ele viveu, jamais ele conseguiria morrer da maneira que ele morreu. O sacrifício seria em vão. Mas quando você lê os evangelhos, você observa uma coisa: Jesus viveu uma vida natural. Normalmente a gente nunca pensa em Jesus banguelo, um menininho trocando seus dentes, mas Jesus foi uma criança normal, ele trocou seus dentes porque ele viveu uma vida normal, uma vida natural. Mas ao mesmo tempo que ele viveu uma vida natural, Jesus também viveu uma vida não natural. Ele não era igual aos demais, ele era diferente de todos. Porque a vida dele não era natural. Ao mesmo tempo que ele viveu uma vida natural, uma vida não natural, ele também viveu uma vida preternatural. Ele sempre dizia: eu estou vivendo para cumprir aquilo que o Pai determinou como sua vontade. Eu vivo para fazer aquilo que o Pai já determinou. É preternatural. Mas, por viver uma vida natural, não natural e preternatural, Jesus teve condições de viver uma vida sobrenatural. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, e isso é fato, nenhum de nós podemos negar. Agora, se nós quisermos chegar no céu, nós temos que aprender com Jesus como viver a vida. O crente, irmãos, ele vive uma vida natural. Tem crente que parece que aceita Jesus e ele entra num êxtase e ele se torna um extraterrestre e ele não vive mais. Não, irmão, o crente vive uma vida natural. Crente almoça, crente janta, crente toma café, crente também cansa. Crente sente tristeza, sente angústia, sabe? O crente, ele vive uma vida natural, como qualquer pessoa ímpia vive. Só que, além de uma vida natural, o crente que vai morar no céu vive uma vida não natural. Se você vê um crente andando na mesma direção do mundo, ele está andando na direção errada. O mundo está andando aqui, os crentes estão andando na direção contrária, porque a nossa vida também não é natural. O crente não fala como naturalmente o mundo fala. O crente não se comporta como naturalmente o mundo se comporta. O crente, irmão, não frequenta os mesmos lugares que naturalmente o ímpio frequenta. O crente não anda na mesma companhia que naturalmente os ímpios andam. O crente é natural, mas também é não natural. Eu não sou dessa terra, eu não falo como essa terra, eu não me visto como essa terra, eu não me comporto como essa terra. Por quê? Porque eu estou indo para o céu. Além de vivermos uma vida natural, queridos, nessa vida natural, eu de 25 anos de casado que eu completei, nunca tinha feito uma viagem com meu sogro. Planejava, meu sogro nunca queria fazer. Dessa vez ele resolveu vir, então eu nem viria, minha esposa viria. Por fim, minha esposa falou: Cristiano, tantos anos esperando fazer uma viagem com o papai, você não vai. Eu tinha uma viagem para ir para Dubai, eu falei, acho que... Enfim, deixei de ir para Dubai, falei, então vamos. Naturalmente eu vim para cá, descansar, conhecer, sabe? Maceió, ir na praia. Naturalmente todo mundo faz isso. Mas se você me encontrar lá, você já vai saber que eu sou crente. Você já vai saber que eu sou pastor. Porque só os crentes vão para a beira do praia de calça e camisa comprida.
Só os crentes que ao invés de estar de biquíni de maiô expondo o seu corpo, coisa que não é conveniente ao santo, entendeu? Não vão estar, olha aquele crente lá, parecendo um 007, tudo disfarçado. Irmão, a gente é natural, mas ao mesmo tempo a gente não naturaliza. Nós continuamos sendo não natural, porque alguém nos vê sendo não natural e glorifica o nosso Pai que está no céu. Mas viver a vida de crente é viver uma vida preternatural. Sabe por quê? Porque a Bíblia disse tudo que a gente tem que fazer. A Bíblia fala como é que a gente tem que falar, não é? Fala entre vós com salmos, com hino, tantas coisas. A Bíblia fala como é que você tem que pensar, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. A Bíblia fala a companhia. Ou seja, de maneira preternatural, a Bíblia já determinou como é que os crentes vivem na face da terra. E se nós vivermos, mesmo que naturalmente, na contramão do natural, de maneira não natural, se nós vivermos o preternatural que a Bíblia orienta para nós, irmãos, os crentes vão viver sempre uma vida sobrenatural. Irmão, qual é a pessoa natural que olha para uma outra pessoa e revela a vida dela inteira? Qual é a pessoa natural que coloca a mão na cabeça de alguém e essa pessoa começa a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo fala? Olha, eu falo inglês, português e espanhol. E eu conheço muitos países ao redor do mundo. E por causa de conhecer muitos países, sou intérprete de americanos e espanhóis na nossa igreja. Então, por conhecer boa parte do mundo, se você chegar falando outro idioma perto de mim, por causa da entonação do idioma, eu consigo saber mais ou menos de onde é a sua língua. Então, se você começar a falar meio arrastado, você já sabe que é hebraico, é árabe, é turco. Se você começar a falar meio lutando com a você já sabe que é asiático. Enfim, por causa da entonação, você sabe mais ou menos de onde é a língua. Agora eu te falo, qual é o poliglota no mundo que consegue dizer qual é a entonação de línguas estranhas? Sabia que se você entrar no YouTube e colocar lá indiano falando em língua, americano falando em língua, japonês falando em língua, brasileiro falando em língua, ele está falando de homem, você não entende nada. Quando ele começa a falar em língua, você fala agora ele está falando em língua. Sabe por quê? Porque a mesma língua que o indiano fala, que o japonês fala, é exatamente igual que o brasileiro fala. Ou seja, quem de maneira natural fala uma língua que é igual no mundo inteiro para os crentes e que ninguém entende como ela é falada. Quem de maneira natural, como Deus já me deu a graça de orar por alguém aidético ser curado de AIDS, alguém canceroso ser curado de câncer, e alguém com tumor e desapareceu o tumor, isso não é natural, mas é possível aos crentes, porque nós somos sobrenaturais se vivermos não naturalmente. E eu finalizo, queridos, a minha palavra nessa noite, dizendo vocês a expectativa que Deus tem a nosso respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa duas formas. A palavra conformar é como que você pega uma massa e colocar numa forma. Você está conformando aquela massa. Naturalmente, se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se a forma for retangular, o pão vai sair retangular. Se a forma for triangular, o bolo vai sair triangular. Porque a forma molda a massa. Mas ele usa uma segunda palavra, forma, e diz: mas transformai-vos. Seria mudar dessa forma para uma forma diferente. Se você for ler isso no original, a palavra conformar é esquematizou na língua grega. É da onde vem a palavra esquema. Seria mais ou menos assim que o apóstolo Paulo está dizendo. E não entra no esquema do mundo. Seja não natural. Se o mundo anda de um pé só, o crente anda com os dois no chão. Se o mundo está usando boca de sino,
o crente está usando boca apertada. Se o mundo corta a saia assim, o crente corta a saia assim. Se o mundo está barbudo, o crente está sem barba. Ou seja, nós somos conhecidos quando nós não fazemos parte da mesma forma. Alguém tem que olhar para nós e vai dizer: esse bolo é diferente, não é da mesma forma que a gente sai, não. A palavra transformar é a palavra metamorfô na língua grega. Da onde vem metamorfose? Pastor, é mais ou menos assim. Você vê uma lagartinha que vem andando. Vou usar uma comparação, não é direta nem indireta. Uma lagartinha vem andando, de repente a lagartinha para. Aí você percebe que ela começa a fazer uma casinha, um casulozinho, que você pensa, ela vai passar pela metamorfose. Ela fecha a casinha, você olha a casinha, sabe que lá dentro tem uma lagartinha, você fala, aí dentro entrou uma lagartinha. Mas quando ela quebrar, não vai sair uma lagartinha, vai sair uma borboleta. Porque ela sofreu uma metamorfose. Aí a casinha começa a quebrar. Quando sai, a borboletinha começa a bater a asa. Você fala, eu sabia que não ia sair uma lagarta e que ia sair uma borboleta. Por quê? Porque se ela entrou no casulo, ela aceitou o processo da metamorfose. Mas imagine que lá vem a lagartinha. Começa a fazer um casulo. E você fala, não vai sair uma lagartinha, vai sair uma borboletinha. De repente o casulo quebra e sai de novo uma lagartinha. Ué, mas lagartinha? Não pode. Está errado. Não era para ser assim. Você tem que sair uma borboleta. Mas eu saí lagarta. Mas por que você saiu lagarta e não saiu borboleta? Porque eu não aceitei o propósito ou o projeto da metamorfose. Entenderam, queridos? Se a gente veio para a igreja, se Jesus salvou a gente, se fizemos profissão de fé, se somos servos de Deus, queridos, a metamorfose precisa ser uma realidade. Se você era apenas natural, agora você também é não natural, porque você não anda no curso do mundo, você não age, ou seja, o mundo espera que os crentes sejam diferentes, para que esse mundo tenha sal e tenha luz para sobreviver. Queridos, por essa oportunidade tão maravilhosa, eu quero agradecê-los em nome do Senhor Jesus. Sei que naturalmente no culto de ensino, a gente fala numa cadência mais tranquila, eu também sou um ensinador, mas hoje acabei empolgando um pouco. Mas que Deus continue abençoando os senhores, as senhoras. Que nada venha roubar da nossa mente a nossa maior esperança, a volta de Jesus, para transformar esse corpo abatido num corpo de glória, para transformar isso que é corruptível naquilo que é incorruptível. E a Bíblia é clara, quando isso que é corruptível ser transformado naquilo que é incorruptível, e que isso que é mortal ser revestido da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Deus abençoe os senhores. Obrigado, pastor Hermes, em nome de Jesus.